Bora lá. Direito da vida. A questão do aborto. Vamos lá. É interessante ponderar que existe o chamado aborto espontâneo, definido pelos médicos como uma interrupção voluntária de uma gravidez que acontece antes da 20ª semana, cerca de 5 meses de gestação. Um aborto espontâneo pode ser causado por diversos fatores que nem sempre são possíveis de identificar. As causas mais comuns são alterações cromossômicas no feto, como duplicação ou perda de cromossomos, problemas de saúde na gestante, como infecções, doenças autoimunes, malformações uterinas ou uso de drogas. Idade da mulher, sendo maior o risco para mulheres mais velhas. Agora, o que causa polêmica é o chamado aborto intencional, este provocado por mulheres que, por não terem tido o devido cuidado na relação sexual, não fazendo uso de camisinha ou pílulas anticoncepcionais, acabaram concebendo. O que isso significa? Significa que no ato sexual houve a fecundação, que é a união do espermatozoide, gameta masculino, e do ovário, ovócito secundário, que é o gameta feminino. Normalmente, a fecundação, também chamada de fertilização, ocorre nas tubas uterinas em uma região mais dilatada chamada de ampola uterina. No encontro desses dois gametas, um óvulo e um espermatozoide, cada um com 23 cromossomos, 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai, ou seja, metade do material genético da mãe e metade do material genético do pai, resultando em uma combinação única de genes que são formadas por uma molécula de DNA condensada e por proteínas chamadas histonas, que ajudam a compactar o DNA. A fusão desses dois gametas dá origem ao zigoto. O que é um zigoto? Zigoto é uma célula com 46 cromossomos que carrega informações genéticas dos pais e que, por divisões sucessivas, vai gerar o embrião. A formação inadequada do zigoto pode gerar um aborto espontâneo ou em bebês com doenças genéticas. Agora, partindo do pressuposto que quando um óvulo encontra-se com um espermatozoide, um zigoto é formado e logo ele começa a dividir-se para tornar-se um embrião que é formado a partir do zigoto, podemos galgar a saber mais sobre o que é um embrião. Permita-me salientar um ponto interessante. Eu tenho uma Bíblia aqui comigo e sempre ando com ela. Gostaria de destacar uma informação interessante que encontramos em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que nos diz: Deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quando leio este texto, posso perceber que o sexo é algo tão sublime, tão majestoso, que o homem e a mulher, na intimidade, se conhecem e se apegam de tal maneira que passam a ser um, e desta união nasce uma alma. Jeremias capítulo 1, versículo 5 vai nos dizer: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Enfatizando, então, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse, quem? Deus. Quem que forma o bebê no ventre? Quem que forma o ser humano? Quem dá vida ao ser humano? É Deus. Então, aqui ele está dizendo, o próprio Deus está dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Enfatizando a dupla utilização do advérbio de tempo antes, reforçando a ideia de que já haveria vida anteriormente ao fato do nascimento. O problema
é que muitos fazem daquilo que é santo, bom e agradável, que é o sexo, algo profano e imoral. Ouvi o repórter perguntar ao entrevistado qual a solução para o aborto. Ouvi a pergunta estando do outro lado. A solução não está lá no Senado. A gente não deve chegar no problema direto, sem antes saber o que está causando o problema. Se resolve a causa, resolve-se o efeito. A gente precisa primeiramente chegar naquilo que está causando o problema. É o chamado cortar o mal pela raiz. E a única solução, ela veio do céu. Deus conosco, Emanuel. O que estou dizendo? A solução é Jesus. Jesus é a solução. Mas então, voltando a falar do tema em debate, um embrião é um ser vivo que não cessa de desenvolver. Se um embrião em desenvolvimento é um futuro feto e um feto em desenvolvimento é um futuro recém-nascido, a fase embrionária da gravidez dura 8 semanas, a partir da fertilização. Durante esse período, o embrião é um aglomerado de células que se alimenta do sangue materno, que chega até ele pelo cordão umbilical. O que acontece entre as semanas? Entre a 3ª e a 4ª semana, acontece a ovulação, fecundação, formação do blastocisto, implantação no útero e desenvolvimento das velocidades coriônicas. Na 5ª semana, as paredes do coração começam a se formar e as células cardíacas começam a bater. Os rins, músculos, ossos e fígados também começam a desenvolver-se. Entre a 6ª e a 7ª semana, é possível ver o embrião no ultrassom, junto com o saco gestacional e a vesícula. A partir da 10ª semana, o embrião é considerado um feto. A partir da 12ª semana, o feto preenche todo o útero. Por volta da 14ª semana, é possível identificar o sexo do feto. Por volta da 16ª à 20ª semana, a gestante costuma sentir os movimentos do feto pela primeira vez. Por volta da 24ª semana, o feto tem chance de sobreviver fora do útero e ser um recém-nascido, um bebê de fato. Permita-me fazer aqui uma analogia comparando dois fatos distintos que, porém, apresentam ter uma semelhança. Conhece a lei de trânsito? Que o maior protege o menor, carretas, caminhões e ônibus protegem os carros protegem as motos, os ciclistas protegem os pedestres e todos protegem os pedestres, né? Na verdade, aqui é um respeito mútuo que devemos pensar em nós e no próximo também. Agora, se há um ser humano em potencial a vir ao mundo, porém não tem chance de se defender, acho que cabe a nós defendermos. Se nós tivermos o direito de nascer, também devemos considerar os que não nasceram. Aborto é uma gravidez indesejada. Aborto como falamos aqui do aborto espontâneo. Também falaremos agora do aborto como gravidez indesejada. E por que isso acontece? Muitas vezes, uma gravidez indesejada é fruto de violência sexual, estupro cometido, às vezes por pessoas próximas, até mesmo familiares e parentes. Agora fica até um pouco mais difícil pensar no fato. E quando as vítimas são crianças ou adolescentes? Que não podem levar adiante a gravidez devido ao alto risco por estarem em fase de desenvolvimento biológico. Ou quando uma mulher, seja de qualquer idade, corre risco de morte e a interrupção da gravidez é necessária para salvar sua vida.
E ainda, nos casos de aborto eugênico, nascituros defeituosos ou com má formação congênita. E também o aborto de feto acencefalo ou anencéfalo, ou seja, fetos com má formação no cérebro. Eu, como cristão, não vou de encontro com a Bíblia, porque caminho com ela. A Bíblia não condena a ciência, ela condena a falsa ciência. Em Salmos, em Salmos de número 127, do verso 3, nos diz: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Salmos de número 139, do verso 13 ao 20. Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. A questão: e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Como eu vejo o aborto um assassinato de um ser humano que não tem chance de se defender, que se tivesse voz talvez diria: apartai-vos de mim, homens de sangue. Porque nós que viemos ao mundo queremos impedir aqueles que ainda não vieram. Só deles estarem no útero, se desenvolvendo, já são vencedores. Talvez alguém diga: eu não pedi para nascer, mas ninguém quer deixar de existir. As pessoas que se matam, inclusive, não querem acabar com a própria vida, mas sim com alguma dor que ela sofre. E a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Porém, enquanto houver vida, há esperança de arrependimento. Porém, aquele que se mata, como se arrependerá do seu homicídio? Porém, aquele que se mata, como se arrependerá do seu homicídio? Porque quem nos deu a vida? Não foi Deus? 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 vai nos dizer: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Jeremias capítulo 1, versículo 5 vai nos dizer: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Esta mentalidade está presente de forma especial em Jeremias. No trecho citado acima, analisa